A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 8 desta série de lições sobre o plano perfeito de Deus, o plano da salvação. E essa lição ela é bastante importante, não em verdade pela importância do conteúdo, ou seja, de nós que somos salvos entendermos a eleição, mas ela torna-se ainda mais importante porque uma grande porcentagem da população cristã ou dos evangélicos, isso falando de maneira geral, entendem a eleição diferente daquilo que nós vamos estar explicando. Então nós vamos estar explicando as duas maneiras que se pode entender, dando ênfase, sem dúvida alguma, aquilo que a Bíblia nos confere e que nós, pela graça de Deus, temos aprendido através dela e defendido na nossa denominação e, como nós vamos ver aqui, na nossa revista também. Então, a eleição na salvação, nós vamos estar, como de costume, neste trimestre, lendo a revista, fazendo algum comentário e logo em seguida nós vamos usar este roteiro, que é a maneira tradicional deste canal para o ensino. E volto a dizer, a lembrar aqueles que são novos, no caso, que você pode escolher um modelo ou outro para ensinar, No entanto, nós vamos estar aqui disponibilizando os dois ao mesmo tempo, de uma forma dinâmica. Dependendo do tempo que você tem na sua sala de aula, você vai usar um, outro ou os dois para o seu ensino. Então vamos à nossa revista, página 57. Como nós vamos estar estudando o texto de Efésios 1, 3 a 14, nós não vamos estar lendo agora, porque vamos estar lendo no decorrer da lição. E na página 57 nós temos o primeiro tópico que diz o conceito bíblico de eleição. Subtópico 1 diz a eleição como parte do plano redentor de Deus. A doutrina bíblica da salvação é de grande importância. Ao refletirmos sobre ela, podemos nos perguntar como Deus elege os salvos para a salvação. A eleição bíblica para a salvação não é incondicional, mas condicional, ou seja, ela faz parte do plano de Deus para salvar o pecador, em que este deve respondê-la com arrependimento e fé. Então, vou fazer uma pausa aí, porque nós temos duas palavras aqui que já nos apareceu, que são importantes. A primeira é eleição e a segunda é a palavra condicional. Ora, eleição, no contexto bíblico, é Deus elegendo alguém para a salvação. No caso aqui, ele está falando da eleição para a salvação. Ele pode eleger alguém, por exemplo, Paulo foi eleito por Deus, para ser um missionário entre os gentios, para ser a pessoa central durante o contexto da Bíblia de levar o evangelho aos gentios. Nós o conhecemos como o apóstolo dos gentios. Então, esta foi uma missão, esta foi uma eleição de Deus para com Paulo, e esta palavra eleição é vinculada a este exemplo que nós falamos aqui. No entanto, nesta lição, nós não estamos falando deste tipo de eleição, mas estamos falando da eleição para a salvação. Quando nós ouvimos esta palavra e entendemos ela, nós vamos pensar em Deus elegendo, ou seja, a sua vontade, ele separa pessoas para a salvação. E isso nos deixa um pouco atordoados. Por quê? Porque se isto for visto somente nesta simplicidade de acreditar ou entender que Deus separa alguns para a salvação, então o que acontecerá com aqueles que não foram separados, que não foram eleitos para a salvação? Automaticamente, por este entendimento, eles foram eleitos para a perdição. E este entendimento, uma grande parte da comunidade evangélica o tem assim. E nós vamos explicar bem detalhadamente na Bíblia, de uma maneira muito clara, que você vai entender com certeza, como esclarecer que não é este o entendimento da eleição de Deus para a salvação. Então, quando o pastor aqui começa a usar a palavra condicional, ele está levando este nosso rumo para aquilo que nós vamos entender da Bíblia. Condicional significa que se o homem fizer isso, ou seja, uma condição, Deus escolheu, mas coloca uma condição. Se o homem
fizer, obedecer essa condição, então isso acontecerá. E se ele desobedecer ou não quiser esta condição, ou não aceitar essa condição, então ele fica fora, ok? Nós já aprendemos sobre isso no contexto da salvação de maneira geral, mas agora nós vamos aprender sobre isso vinculando com a palavra eleição, porque esta palavra eleição está na Bíblia, ela é usada algumas vezes conectadas com a salvação. No entanto, nós vamos entender estas vezes que se aparece, como é o entendimento bíblico total, e eu tenho certeza que nós vamos sair satisfeitos e compreendendo este material sem problema algum. Então eu quero neste momento aqui somente adicionar a palavra condicional, ok? Seguinte frase, ele diz assim, estamos na finzinha da página 57, assim a eleição de Deus é condicional àqueles que ouvem e seguem a voz de Jesus, nosso Senhor. E eu vou, na minha explicação, diferenciar um pouquinho mais, que eu acho que a gente vai esclarecer melhor isso aqui, porque me parece, no meu ver, o texto vai ficar um pouquinho confuso para nós. Então, segura aí, vamos ler aqui, depois eu vou ensinar de uma maneira que eu sei que nós vamos ter isso com muita clareza. É essencial entender que a eleição bíblica está fundamentada na obra de nosso Senhor Jesus, o verdadeiro eleito, e em nossa total entrega a Ele. Deus escolheu um povo para si. Isso aqui é muito importante, porque esta frase é que vai dar o entendimento de quem é a vítima, quem é o alvo da eleição de Deus. Até agora, houve uma confusão no texto, no melhor dos sentidos, me entenda, por favor, entre uma pessoa e um povo. Veja aqui que agora ele está falando de um povo. E algum tempo atrás, o pastor estava falando de aqueles, pessoas, né? E às vezes deixando os salvos. E dá-nos a impressão de que está falando com a pessoa, ok? Então vamos lá. Eu vou parar isso aqui para a gente ter essas palavras em mente, mas eu vou conectar tudo daqui a pouquinho. Ele escolheu um povo para si, eu estou lá em cima na página 58, com o propósito de ser testemunha de sua glória e trazer salvação ao mundo. A eleição aponta para a obra de Cristo, o Cordeiro escolhido, por meio do qual todos os crentes são eleitos para a salvação. Veja bem, há 3 pontos, 3 palavras-chave, então, neste tópico. A primeira nós falamos é a palavra eleição, que significa a escolha soberana de Deus de alguém para a salvação. E se nós, volto a dizer, se nós entendermos nesta simplicidade, nesta colocação, nós vamos entender a mesma realidade para aqueles que estão de fora, ou seja, que não foram eleitos de Deus. Então, soberanamente, Deus elege uns para a salvação e outros para a perdição. Este é um conceito aceito por aqueles que seguem uma linha teológica chamada calvinismo. Aqueles que você escuta em um lugar ou outro se considerando reformados. A maioria das pessoas que se chamam com o título de reformados, em verdade, eles seguem uma linha teológica de entendimento da salvação, do processo de salvação, vindo do senhor Calvino, não é? Que formou esta linha, ou pelo menos deu essa estrutura, não é, teológica, e publicou muitos livros, enfim, artigos, livros e etc. Então, eles vêm dessa linha do que se chama calvinismo, não é assim? E eles, então, ensinam e veem a eleição como esta escolha soberana de Deus que elege alguns para a salvação, portanto, automaticamente outros para a perdição, sem levar em conta a resposta ou a participação do homem. Então, segundo eles, aqueles que Deus elegeu para crer, vão crer, e aqueles que Deus elegeu para não crer, não vão crer. Ora, só de escutar isso, me parece que isso vai de encontro, ou contrário, à justiça divina. Não vamos entrar nos méritos, porque não estamos daqui para debater essas doutrinas, mas para entender o que significa a eleição bíblica. Então, a palavra primeira, eleição. A segunda palavra, condicional. Nós vamos já terminar sobre ela. E a terceira, a questão da centralidade de Cristo, que isso é comum a ambas, né? A ambos os lados. Mesmo os calvinistas entendem que Cristo, a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo é essencial para a salvação.
no contexto que nós vivemos. A eleição no Antigo Testamento. Israel como povo escolhido é o segundo subtópico. Quando observamos a eleição no Antigo Testamento, percebemos que se trata de uma eleição corporativa. De novo, esta palavra aparecendo. Eu vou te chamar a atenção sobre isso porque está aí o cerne da resposta. Então, a palavra corporativa vai junto com aquela palavra povo. Lembra que eu falei lá em cima? Eu falei, olha, escolheu um povo para si e agora ele está nos fazendo lembrar aquilo que nós já conhecemos pela Bíblia. Isso aqui não é só o escrito do pastor, não é só o comentário da revista. Isso é o que a Bíblia nos mostra claramente. Deus escolheu para si no Antigo Testamento um povo. E quando se fala de corporativa, se fala deste agrupamento, seja numa empresa, seja de uma etnia, seja como foi de Deus, não é? De uma genealogia de Abraão e todos os filhos, a herança, não é? Genealógica de Abraão. Então seria este povo, o povo de Israel. Então houve uma eleição deste povo, dos israelitas, portanto uma eleição corporativa, ou seja, a eleição bíblica para salvar, olha aí, essa frase eu marquei, não diz respeito a indivíduos, mas a um povo. Irmãos, está aí o cerne, o centro do entendimento da eleição bíblica. A eleição bíblica não é de um indivíduo, ela é de um povo. E quando nós entendemos isso, os nossos olhos se abrem para entender todas as vezes que a Bíblia falar de eleitos, nós vamos entender sobre essa ótica. Nós estamos lendo agora ela no Antigo Testamento e daqui a pouco nós vamos ler sobre ela no Novo Testamento também. Porque não mudou. Aí segue a leitura, né? Eu vou repetir esta frase. A eleição bíblica para salvar não diz respeito a indivíduos, mas a um povo, exceto quando se refere a uma eleição para um ministério específico, como nos casos de Abraão, Davi e Jeremias. Eu mencionei isso com Paulo, lembra disso? Então, está dizendo aí uma eleição que não é para salvação, é uma eleição ministerial. Aí é diferente, né? A gente não vai se deter nisso aí, mas foi importante porque às vezes você pode ver a palavra lá, né? Mas não está relacionada à salvação. Essa mesma perspectiva será encontrada no Novo Testamento. Joia, pastor, é isso aí. Isso que nós estamos concordando aqui, nós vamos estar comprovando também. No Antigo Testamento, a eleição foi dirigida a Israel, não por méritos do povo. Veja que correlação que tem conosco. Nós também não fomos salvos por méritos. Assim? Então, os judeus, a escolha deles não foi por mérito, mas pela graça de Deus. Então, havia uma graça presente, ou seja, um favor de Deus capacitando, permitindo haver salvação, tanto naquele tempo como no de hoje. O último dizer aí, a última frase, né? Deste subtópico 2, e eu marquei toda ela, diz: o propósito da eleição de Israel era claro, ser a nação por meio da qual a promessa da salvação para o mundo seria cumprida, especialmente pela vinda do Messias. Então, a eleição de Deus de um povo corporativa tem um propósito. Então, há um propósito para o eleito de Deus. E este eleito eu usei no singular, por quê? Porque é um aglomerado de pessoas. Este corpo Israel foi eleito, mas este corpo é formado de inúmeros cidadãos, né? Este corpo, que nós vamos falar logo em seguida, a igreja, é eleita, mas é formada de muitos membros, como nós lemos na Bíblia Sagrada. Vamos ao terceiro subtópico. A eleição no Novo Testamento, a igreja como povo eleito em Cristo. Agora, por meio da aliança realizada no Calvário, a eleição é cumprida em Cristo. A ênfase do Novo Testamento sobre a eleição recai no fato de que todos os crentes estão em Cristo, foram eleitos para a salvação. E isso aqui, a colocação é um pouquinho perigosa. Não está errada, mas toca naquilo que a gente falou no começo. Lembra da explicação simples sobre a colocação da eleição? Porque se nós dizemos isso, que todos os crentes que estão em Cristo foram eleitos para a salvação, então é como se eles forem predestinados, que é uma outra linguagem usada pelo calvinismo, não é? Ou seja, soberania de Deus os elegeu para ser salvos, ou seja, foram destinados para isso, e os demais ficam de fora. Então há um risco de mau entendimento. Não está errado, mas há um risco de mau entendimento. Vou seguir aqui. Por isso ela continua sendo corporativa. Nesse sentido, então veja que ele ligou a palavra corporativa salvando esta afirmação aqui, porque desde que nós entendamos corporativamente, nós estamos bem. E eu já vou terminar isso aqui e você vai entender 100% pela simbologia que eu vou usar logo no final deste subtópico aqui. Nesse sentido, a eleição se estende aos gentios
por meio da pregação do evangelho, ok? Então, se nós precisamos pregar o evangelho para que alguém seja salvo, então não é só pela eleição de Cristo, de Deus, porque se fosse só uma marca, garantiria tudo, não há uma necessidade, ou seja, de alguma maneira, ou seja, pela pregação ou por outra, Deus faria com que os seus eleitos fossem salvos. Mas tudo bem, o que ele colocou aqui é 100% verdade. É assim que funciona mesmo, e é por isso que nós não acreditamos na linha calvinista, porque há necessidade de pregar. E por que pregar? Para que a pessoa possa tomar a sua decisão. Aquilo que falou no primeiro subtópico, condição. Precisa aceitar, precisa crer, precisa confessar. Vamos lá. A igreja, então, é chamada a viver conforme essa eleição. Então, a eleição aqui está relacionada com a igreja, refletindo o caráter de Deus no mundo. Portanto, Deus chamou um povo para si em Cristo. Aqueles que ouvem a sua voz e seguem seus passos são eleitos para fazer parte de sua obra no mundo, vivendo em harmonia com sua vontade. Então, o que ele colocou aqui agora foi dizendo que a igreja também tem propósito. Vamos colocar tudo isso junto e vamos resolver agora de uma vez por todas esse assunto. O pastor nos colocou uma verdade bíblica. A primeira ficou muito clara para nós no Antigo Testamento porque é fácil entender Israel diferente de todas as demais nações. Israel tendo sido chamado e separado por Deus, é fácil. Quando nós olhamos para lá, então claramente nós vemos que Deus chamou um povo. Isto se chama uma corporação, um chamado, uma eleição corporativa. No Novo Testamento, como nós estamos inseridos nessa verdade, às vezes a gente tem a tendência de vermos somente individualmente. Mas há uma chamada corporativa e uma eleição corporativa no Novo Testamento também, muito bem explicada pelo pastor aqui, e que é a igreja. A igreja, no contexto do Novo Testamento, é o povo de Deus, eleito em Cristo para a salvação. Uma das colocações ou simbologias que eu acho mais fácil de fazer isso entender é a arca. É a igreja como a arca. A arca foi construída e houve um chamado para entrar na arca para ser salvo de um suposto dilúvio que aconteceria e Deus mandaria sobre a terra. Lembra disso, da história de Noé? Ora. Então Noé tornou-se o pregoeiro da justiça, conforme a palavra bíblica o chama, o denomina assim, que disse para toda a população daquele tempo o que Deus haveria de fazer e onde estaria a salvação desta destruição. A salvação estava na arca. Escute agora com estas palavras. A arca estava eleita para viver, para a vitória, para sobreviver à destruição que o juízo da época traria. Então a arca é esta simbologia de uma corporação, de um corpo, ok? Que foi eleito para a vida, que foi eleito para a vitória, que foi eleito para sobreviver, para a salvação. Agora, dentro desta arca entrariam indivíduos. Então, ela como símbolo da igreja, que é, e Jesus até menciona, faz esta colocação paralela entre a arca e a igreja das suas últimas pregações, se não a última, esta colocação faz com que nós entendamos que os indivíduos escolhem entrar na arca ou não entrar na arca. E é assim que se deve entender a eleição de Deus. Israel foi eleito, escuta aqui, porque nós vamos fechar isso aqui e terminamos com simplicidade, mas com profundidade. Israel foi eleito, mas eu pergunto a você, algum israelita se perdeu no Antigo Testamento? Claro que sim, claro que sim. Havia lei que dizia, olha, se esta pessoa fizer tal pecado ou permanecer assim, ele vai ser expulso do seu povo. Havia leis que diziam, se essa pessoa fizer tal pecado, ele tem que ser morto. Ou seja, como é que eles se livravam do pecado no tempo da lei? Não era através dos sacrifícios? Então, se essa pessoa foi morto em pecado, por causa do seu pecado, ele não teve como sacrificar e ter o seu pecado perdoado. Então, ele morreu no pecado. E quem morre em pecado é salvo ou não é salvo? Não é salvo. E algumas vezes, inclusive, foi da mão de Deus que, por exemplo, teve um caso de uma família que a terra se abriu e os engoliu todos. Por quê? Estavam em pecado contra Deus. Eles não tiveram a oportunidade de redimir os seus pecados, de pagar o preço naquele sistema sacrificial pelos seus pecados. Portanto,
eles não alcançaram a salvação. Então, indivíduos podiam fazer escolha, podiam desertar a sua religião, o seu Deus. Então, veja, a eleição de Israel é para o povo de Israel, mas os indivíduos deveriam permanecer fiéis ou desobedecer, sair, pecar e permanecer fora deste contexto de Israel. Entendemos? Ora, vamos vir para o lado de cá do Novo Testamento. A igreja foi eleita para a salvação. A igreja vai ser salva. Agora, permanecer na igreja é escolha de cada indivíduo. Vir para a igreja, pertencer à igreja, que claro, para entrar nós já estudamos, é por Jesus, é pela fé, arrependendo-se, ok? Não é obra, ou seja, nada do que nós fizermos, não é dando oferta, não é sendo bonzinho para as pessoas, isso tudo pode ser muito bom fora, pode ser um fruto da sua nova vida em Cristo, vamos dizer que você não era nada disso, em Cristo a gente já falou um pouco, vamos falar mais, né, sobre isso, eu penso nas lições que vêm, mas já falamos sobre isso, um fruto da presença do Espírito no nosso coração, mas não foi isso que nos salvou, o que nos salva é crer, se arrepender, confessar e nós entramos na igreja, ou seja, nós aceitamos, por isso é condicional para o indivíduo, fechamos aí. A salvação para a igreja é incondicional, então eu posso usar tranquilamente a palavra eleição. A igreja foi eleita. Mas você vai ver alguns versículos que falam os santos. Mas os santos corporativamente são a igreja. Amém? Então a igreja ela foi eleita e ela corporativamente vai ser salva. Toda a igreja já está garantida de se casar com o noivo que a espera, o cordeiro. Amém? Agora, como é que fica o indivíduo? O indivíduo, este é condicional. A salvação é por isso que precisa de pregação. A graça é estendida e chega até nós porque nós conhecemos pela pregação do evangelho e aí nós respondemos, esta é a condição, aquele que crê, não é assim que diz em João, capítulo 1, capítulo 3, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que vai ter a vida eterna? Porque a igreja, o corpo ao qual ele vai pertencer, está eleita para a vida eterna. Eu acho que agora estamos, né? Então quando nós entendemos isso, que o corpo Israel foi eleito e o corpo igreja foi eleito, né? Mas os indivíduos têm a decisão, né, de estarem dentro ou ficarem fora, ou saírem. Então, por isso, o pastor daqui a pouco vai falar sobre a perseverança, que é necessário, ou seja, se você sair, você vai perder. Enquanto essa doutrina calvinista, por exemplo, não. Crê que você não vai perder nunca. Se você é um destes escolhidos, se você entrou nesta corporação, você não vai sair de jeito nenhum, não tem como, né? Você é predestinado para a salvação. E nós não entendemos isso do Deus da Bíblia. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós aprendemos, nós vamos verificar que Deus sempre permitiu o homem decidir, ter liberdade da sua escolha. Ele nunca prendeu a ninguém, nem para o bem, nem para o mal. Todo aquele que decidir voltar-se para Deus vai encontrar, aleluia, braços abertos. E todo aquele que quiser desprezar a Deus também não vai ser forçado a ficar com Deus. Amém? Eu penso que é bem claro isso, né? Nos faz entender, nos faz dizer amém para o Deus que nós conhecemos, aleluia, e que estamos nele. Então vamos ao nosso roteiro aqui, o conceito bíblico da eleição. Agora, este roteiro aqui, se você é a primeira vez que está conosco, este roteiro está disponibilizado para você aqui na descrição do vídeo, aquele maisinho lá, né? Abre e aí vai ter um link lá para você, e aí quando você abrir é o PDF deste roteiro. Então o conceito bíblico da eleição. A eleição do indivíduo, eu coloquei aí, é condicional. Por quê? Porque na verdade o indivíduo não é eleito. Ele chega a ser salvação se ele aceitar, se ele crer. A eleição de Israel é incondicional e a eleição da igreja é incondicional. Ou seja, Deus elegeu a Israel, Deus elegeu a igreja para a salvação. Ambos com um propósito, não é isso? Mas o indivíduo, ele não é eleito, senão que se nós tivermos que usar a palavra eleição, como o pastor quis usar aqui, nós temos que usar a palavra condicional junto dela, porque ela sozinha não vai funcionar. Atos 2:38, a eleição do indivíduo é condicional. 2:38 diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então precisa fazer o quê? Arrepender. Então o indivíduo não é salvo se ele não se
arrepender. Romanos 10, 9 e 10 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então vai ser salvo se fizer o quê? Tá aí. Só vai ser salvo se fizer. Fizer o quê? Confessar com a boca e crer no coração. Tá aí. A eleição individual, ela é condicional. Na verdade, ela não existe. O indivíduo não é eleito. Ah, mas se nós tivermos, se usar a palavra eleição, é condicional. Tem que fazer essas coisas. É Bíblia, irmão. João capítulo 1, versículo 11 a 13 diz, veio para o que era seu. O seu eram os judeus, não é isso? Mas os seus, no tempo de Jesus, receberam ou não? Não receberam. Mas aí diz Jesus, o texto bíblico, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que, o quê? Creem no seu nome. Então, tem que receber como? Crendo no seu nome. Os quais, estes que creram, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eles nasceram um nascimento espiritual. Por quê? Porque creram. Então, não existe eleição do indivíduo a não ser condicional, não é? Quem crer, quem confessar, vai encontrar a salvação. Agora, Israel como corporação, aí é incondicional. Se 1 ou 10 ou 1000 os judeus ficaram fora da salvação, a salvação estava garantida para Israel dentro do contexto da lei, tá? Não vou entrar nos méritos aqui, mas dentro do contexto da lei, o pastor nos explicou isso, né? Então havia a provisão que os garantia, que os dava a oportunidade de, vivendo dentro dela, terem os seus pecados perdoados e, portanto, encontrarem-se com Deus na eternidade. Amém? Vamos deixar em simples palavras assim. Da mesma maneira, a igreja. Mas vamos a Israel. Deuteronômio 7,6 diz, porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, aí, para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos sobre a que há na terra. Então, Deus escolheu Israel para si. Israel, o povo. Romanos 11, 27. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então há um concerto, um pacto de Deus para com Israel, e o pacto vem para tirar os seus pecados. Da mesma maneira, isso é uma luz para a relação à igreja, ou seja, aqueles que no futuro serão um povo que também Deus tirará os seus pecados. Romanos 11, 26 diz, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, que negócio é esse de todo Israel será salvo? Claro que este contexto aí está falando sobre uma realidade que vai ser cumprida ainda, mas há uma promessa para todo o Israel corporativa, ok? Então, este Israel como nação, como povo de Deus, este sim está eleito para a salvação. Romanos 9, 27 é o último texto desse nosso subtópico. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então isso aí dá luz a este contexto que nós estamos falando. É no futuro, vai haver uma realidade que somente haverá um remanescente, ou seja, um grupo que sobrará de israelitas. O povo de Deus será diminuído e sobrará o remanescente. E neste contexto, este remanescente será salvo, só uma luz e um parênteses aí, isso acontecerá no final da grande tribulação. Mas isso, então, nós falamos sobre a eleição de Israel, que houve uma parte que nós vimos claramente no Antigo Testamento. Estamos entendendo que o assunto de Deus com Israel não acabou, porque é algo que vai ser cumprido ainda mais adiante, mas vamos ainda estudar nesse subtópico aqui, não é neste tópico da eleição, a eleição da igreja, que vai estar no meio deste caminho aqui, a que nós conhecemos melhor, porque nós somos igreja do Senhor Jesus. E a igreja, esta sim, é eleita, ela é a noiva do Cordeiro, ela nunca vai deixar de ser. No entanto, os indivíduos têm a sua escolha. Efésios capítulo 1, versículo 4, 5, e depois do 12 a 14 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha aí, irmão. A nós, igreja, como é que ele podia eleger antes, se não a corporação da igreja, para que fôssemos santos, a igreja santa e irrepreensível diante dele em amor? A igreja santa e irrepreensível. Por favor, alguém pode dizer que todos os crentes da igreja são santos e irrepreensíveis? Não, irmãos, tá aí a chave, tá aí a chave. Mas a igreja, sim, a igreja santa, a igreja imaculada, ele, texto de Efésios 5, né, é quem prepara, quem adorna esta igreja, quem purifica esta igreja. Olha lá, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Nós, como crentes, fomos corporação
predestinados para ser filhos de adoção. Ele já sabia que quando Jesus viesse, nós seríamos co-herdeiros com Cristo os que aceitáramos a fé. Então este grupo que aceitaria vai tornar-se filho por adoção, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos ler do 12 ao 14. Com o fim de sermos igreja para o louvor da sua glória. Nós os que primeiro, olha aí, esperamos em Cristo. Ou seja, primeiro teve que esperar em Cristo para tornar-se igreja. Agora, este povo igreja é para louvor da glória dele. Em quem também vós estáis. Nós agora, o Paulo, né, está falando com os crentes, vocês estão nele em Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade. Olha aí. Só entrou no contexto da igreja depois que ouviu o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo também nele crido. Tá aí. Aí vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, ele é o penhor que marca a igreja. A igreja, ela é penhorada pelo Espírito Santo. Ela recebe este selo que vive, que habita em cada um destes indivíduos que agora fazem parte desta corporação. E um dia vão ser levados para estar com aquele que é o dono. Amém? Mas para entrar e para permanecer, tem a realidade do indivíduo que Paulo acerta claramente ali para nós, dizendo, por isso é que vocês ouviram o evangelho da pregação e creram nele. E aí, receberam isso e, portanto, vem o começo. Vocês são parte destes que são eleitos e predestinados. Amém? Então, não é individualmente, mas coletivamente. 1 Pedro 1 e 2 diz uma palavra muito importante para nós termos no nosso vocabulário. Aleluia! Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Vou ler o resto do texto, mas isso aí para nós é o mais importante. Vou voltar aí. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Vou voltar agora lá no princípio. Eleitos, falamos de eleição, segundo a presciência de Deus Pai. A palavra presciência, ela nos explica como é que funciona para Deus. Deus não predestina o indivíduo. Ele predestinou, ele elegeu a igreja, ele elegeu a Israel para os seus propósitos, mas ele não elegeu, não predestinou uma pessoa. No entanto, mesmo estes corpos, ele sabe as pessoas que estará em cada um deles, porque ele tem essa capacitação chamada presciência. Nós temos mais conhecimento da palavra onisciência, que é que ele conhece todas as coisas, mas dentro da onisciência está a presciência, que significa que ele sabe as coisas antes que elas venham ao acontecimento, pelo menos para o lugar onde nós estamos, dentro desta dimensão fechada no tempo e no espaço. Deus não está nela. Aleluia! A dimensão de Deus é a eternidade e, portanto, a presciência para Deus é uma realidade que ele tem. Ou seja, não só ele sabe quem vai nascer, ele sabe quem vai aceitar a Jesus, ele sabe quem vai permanecer na fé, mas o fato dele saber quem vai chegar lá não significa que ele marcou esta pessoa para a salvação ou para a perdição, porque isso feriria o seu atributo de justiça, feriria o seu atributo de amor. Então, quando em João 3,16 ele diz que o Deus amou o mundo, o que ele quer dizer com isso? Se nós acreditássemos na eleição individual, deveríamos refrasear este texto dizendo, porque Deus amou os eleitos. Porque Deus amou os escolhidos, de tal maneira que deu a Jesus por eles. No entanto, não é assim que a Bíblia diz, não é este o Deus da Bíblia, não só em João 3,16, mas durante o caminhar da Bíblia. Então entendemos que este assunto é simples, mas ao mesmo tempo, nós não podemos ter aquele entendimento simplório que eu coloquei no princípio, que deu vazão, não é, a um ramo teológico que leva ou que mantém uma grandíssima parte dos cristãos, não só da nossa nação, mas do mundo, dentro dessa teologia chamada calvinismo, que crê. O ponto aqui não é o nome da teologia, o ponto aqui é crer nesta eleição individual. Quando nós entendemos biblicamente que a eleição, ela existe, ela é divina, ela é bíblica, mas ela é corporativamente estabelecida para dois corpos, Israel e a igreja. Amém? Não tem jeito de ser mais claro sobre isso, né, irmãos? Glória a Jesus. Segundo tópico, a eleição bíblica fundamentada em Jesus. E agora, como nós já entendemos, o resto vai caminhar mais rápido. Jesus, o eleito de Deus, o Cordeiro escolhido. Jesus é o eleito em um sentido único, pois ele é o Cordeiro de Deus escolhido antes da fundação do mundo para realizar
sua obra redentora da salvação. Foi um assunto colocado aqui, mas nós já entendemos que a eleição de Jesus, a escolha de Jesus é diferente neste sentido, porque ele já é sozinho um indivíduo e ele é Deus e ele tinha esse propósito. Então não há dúvida, eu já vou saltar para o segundo subtópico. A eleição em Cristo, todos os crentes são eleitos nele. Mas veja, quem é eleito nele é o que já é crente. Isso é a colocação do pastor aqui, não é, no seu título, e nós vemos semelhantes, como nós vimos na Bíblia, os santos e etc, palavras que parecem que são individuais, mas em verdade são corporativas, porque são pessoas que já entraram, ou seja, já são parte do corpo chamado igreja. Vamos ler. A eleição e Jesus Cristo estão intrinsecamente ligados, pois é em Cristo que somos escolhidos para a vida eterna. Perfeito. A eleição não acontece fora de Cristo, mas por estarmos unidos a Ele, e eu marquei essa frase aí, somos chamados e eleitos para viver com Deus para sempre. Eu vou parar aqui, não vou ler o resto, mas eu quero que você agora interprete as palavras do nosso comentarista, né? Em que sentido? Sim, a base da graça, do tempo, da salvação vigente e perfeita que nós vivemos neste tempo, que é o tempo da graça, está fundamentada em Jesus Cristo, sem dúvida alguma, no sangue de Jesus. No entanto, quando nós entendermos isso aqui, vamos ter em mente esta explicação que eu acho que nos esclareceu de uma forma sem igual, comparado com aquilo que, às vezes, quando eu leio aqui, eu vejo coisas certas, mas coisas se contradizendo, né? Se nós não tomarmos este cuidado de discernir, como nós já colocamos aqui na nossa aula. Terceiro subtópico, a eleição em Cristo, uma eleição com propósito. A eleição em Cristo não é arbitrária, mas está sempre voltada para o cumprimento de um propósito divino, ou seja, tinha um propósito para Israel, há um propósito para a igreja. O propósito da eleição é que os crentes vivam para a glória de Deus, refletindo seu caráter e amor no mundo. Então, este propósito é para quê? É para a igreja. Né? No entanto, veja aí, essa vivência deve ser tanto deliberada quanto espontânea, pois nossa resposta à chamada de Deus precisa ser intencional e genuína. A santidade e o serviço a Deus são aspectos essenciais dessa vivência, mas depende da nossa disponibilidade em nos entregarmos totalmente a Ele. A eleição nos chama a viver de forma fiel e obediente ao plano divino para que tudo seja feito para a glória dele. Então, peraí, veja bem, se nós entendêssemos a eleição da outra maneira, que olha, nós fomos escolhidos e, portanto, predestinados e, portanto, vamos chegar até o fim, não haveria necessidade de ter nada deliberado, de fazer esforço para permanência. Ter a santidade ao servir a Deus, segundo o entendimento desta outra linha teológica, diz que isso é natural daqueles que foram os escolhidos. Eu confesso, irmão, não só na minha vida, no que eu vejo dos outros crentes, que são crentes, que permanecem, como na Bíblia Sagrada. Por que os apóstolos estão sempre puxando a orelha dos irmãos da igreja? Para permanecer, para se esforçar, para não cair, para não deixar. E até chegou a ensinar, olha, quem deixar, eles saíram de nós, ok? Então nós vemos esta colocação, por quê? Porque é necessário perseverar para nós permanecermos neste caminho de salvação. Então, este entendimento aqui não funcionaria se o entendimento de eleição fosse individual para a salvação. Mas, como é corporativo, aí funciona. Vamos olhar isso aqui com nossos olhos agora já entendidos da realidade bíblica? Qual é? Se a igreja foi eleita, a igreja tem o propósito de glorificar a Deus. A igreja vai mostrar a santidade de Deus. Agora, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ser fiel a Deus para permanecer. E eu, nesta vida agora transformada, que é assunto de outra lição, né? Vou ter o desejo. O Espírito Santo vai obrar em mim o desejo de edificar a minha vida para fazer valer esta vontade de Deus através de mim. Ou seja, eu quero ser parte da igreja, mas não é uma parte cancerosa, não uma parte doente. O Espírito Santo, a palavra de Deus vai me cutucar. Como eu disse, Paulo chama a atenção da igreja, Pedro chama a atenção, João chama a atenção da igreja e Jesus também. Para quê? Para nós nos acertarmos. Já estamos neste povo, já estamos neste concerto, mas para quê? Para fazer valer o propósito para o qual este povo, este grande corpo chamado Igreja de Jesus tem. A igreja é santa. Os indivíduos na igreja, há alguns que estão vivendo em santidade e outros que não estão, que estão lutando, outros que nem estão lutando, estão cancerosos, doentes, né? E alguns podem até chegar a cair da graça e sair do contexto, deixar este
povo, este corpo espiritual chamado igreja. Todas essas palavras que eu usei, contextualizado pela Bíblia Sagrada, e eu sei que você conhece e entende isso. Amém? Então vamos ao nosso segundo tópico aqui, a igreja e sua eleição. A igreja é eleita em Cristo. 1 Pedro 2, 4 e 6 diz, chegando-vos para ele a pedra viva. Ele é quem? É Jesus. Ele é a pedra viva. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Está aí, Jesus é eleito e precioso, essa pedra viva. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, é Jesus, em quem crer nela não será confundido. A igreja também é eleita para a salvação, segundo Tessalonicenses 2 e 13, veja aí, a igreja. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé em verdade. Irmã, tá aí. Deus elegeu eles. Quem são eles? Os irmãos amados do Senhor. Os irmãos da igreja em Tessalônica, né? Então é o contexto da igreja que foi eleita para esta salvação e para a santificação do Espírito e para a fé da verdade. A igreja é eleita com propósito. 1 Pedro 2, versículos 5, 7 e 9. Diz, vós também como pedras vivas. Ele, lembra do versículo anterior, que era o eleito em Cristo, Jesus? Agora, vós, aí é a igreja, como pedras vivas, pedrinhas inclusive, né? Juntas, sois edificados casa espiritual, tá aí. Vocês são pedrinhas individuais, mas são edificados um conjunto, uma casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nesta casa há sacrifícios espirituais. Versículo 7. E assim para vós, os que credes, ou seja, quem é parte desta corporação, desta casa espiritual, é preciosa. Quem é preciosa? Aquela pedra que estava falando no versículo anterior. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então, há quem ficou de fora. Amém? Mas vós, versículo 9, sois a geração eleita. O que é isso? Conglomerado. Uma geração, tá aí. O sacerdócio real. Sacerdócio, não está falando de um sacerdote, está falando do sacerdócio. Vocês são a nação santa. Tá aí, irmãos. Corpo. Gente grupada. Igreja. O povo adquirido. Quem é essa igreja, irmão? Para que anuncieis ao propósito da igreja as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Individualmente, nós reconhecemos essa virtude. E como igreja, nós temos que pregar. Agora, a igreja, quando atua, são os indivíduos que estão dela que estão atuando. Mas nós já entendemos este assunto da eleição. Quem diz amém? Eu estou feliz porque eu acho que eu entendi plenamente e espero em Deus ter sido capaz de explicar também com a mesma segurança que eu tenho do meu entendimento. Tópico 3, as aplicações da eleição ou as implicações da eleição bíblica. Subtópico 1, na revista, página 60, a eleição e o propósito global de proclamar as boas novas. Eu vou ler só uma frase que está no meio deste texto aí, que diz, por consequência, a igreja como povo eleito, tá aí, veja aí o que o pastor colocou aqui, a igreja como povo eleito, tá vendo aí? É chamada para ser luz para as nações, refletindo o caráter de Deus e proclamando a sua salvação. Então, enquanto a igreja tem esta obrigação, este propósito dado por Deus para ela, o indivíduo que é a igreja vai ser incentivado pelo Espírito Santo, amém, que vive nele, a cumprir esta missão. Se ele fizer, ele se sente bem. E se ele não fizer, ele se sente em falta para com Deus. Não é assim que nós nos sentimos? Glória a Jesus. Segundo, a eleição e o chamado para viver em santidade. A eleição que Deus faz é o fundamento para a santidade, pois somos chamados para viver de maneira santa como ele é santo. Individualmente somos chamados para a santidade, sim. Já a santificação é um processo contínuo operado pela ação do Espírito Santo que nos capacita a crescer em pureza e obediência. Em síntese, a eleição nos dá a capacidade de viver uma vida transformada, marcada pela conformidade à imagem de Cristo, refletindo o seu caráter em nossas ações. E aí, deixa eu ler mais uma frase aqui. Esse processo não é instantâneo, mas envolve uma entrega diária ao Espírito, que nos guia e molda. Em Cristo somos eleitos para viver em santidade como um reflexo da obra em nós. Então, nós já estudamos sobre isso, que santidade há duas palavras no original. Uma é a santidade imediata, instantânea, que é sair das trevas para a luz, okay? A santificação, né? E há uma santificação progressiva, que é essa que o autor está falando aqui. E segundo a colocação dele, essa eleição nos dá capacidade de viver uma vida transformada. E eu quero dividir isso aí em dois ramos para nós sermos bem seguros na doutrina disso aí, porque às vezes se passa rápido, assim, tá bonito, mas
Pode ficar uma dúvida aí, qual é? O que nos transforma não é a eleição. A santificação é um fruto, é uma realidade vivida por quem já é transformado. A transformação ocorre no novo nascimento. Lembra que nós falamos que a igreja é eleita? Pronto. A transformação do indivíduo ocorre quando ele deixa de estar fora da igreja e ele deseja, ele crê, ele confessa, ele se arrepende e ele, entrou na igreja. Entrar neste corpo espiritual exige uma transformação espiritual. Ninguém que pertence à igreja espiritual de Cristo Jesus, ao corpo de Cristo, não tem esta comunhão espiritual com Cristo. Todos que têm a comunhão espiritual com Cristo estão dentro e os que não têm estão fora. Tem como entrar e sair? Claro que tem. Mas este processo de entrar é o novo nascimento. E é um processo complexo, maravilhoso. Aleluia! E a palavra transformação é exatamente o que acontece, o que deve ser vivido por alguém que entrou aqui. É inclusive a prova de que nós nascemos de novo. Aleluia! Então, o novo nascimento é que transforma, ok? E onde fica a santificação aí? A santificação diária, ela caminha na permanência de alguém estar na igreja. Então, eu me santifico e eu cresço porque o Espírito habita em mim e isto é da natureza de quem mora, de quem vive, de quem pertence aqui. Quem pertence à igreja tem o Espírito Santo dentro dele. E o fruto do Espírito, a frutificação dele é para a santificação. Nós já lemos alguns versículos sobre isso neste estudo, neste trimestre. Tá? Tendo fim a santificação. Então nós somos imbuídos pela palavra e pelo Espírito a nos santificarmos, a nos separarmos mais e mais daquilo que ainda esteja de lembrança do mundo, de desejos da nossa carne, que ainda está conosco, mesmo sendo de Deus transformados, a carne está gritando, mas nós já não pertencemos ao mundo, já temos poder contra o pecado e agora nós somos deste corpo, há um poder espiritual que nos capacita. E nós vamos ser levados pelo Espírito, se não o mandarmos calar. Se nós lermos a palavra, ele vai estar sempre falando conosco para caminhar este processo de santificação e, portanto, cumprindo o propósito que a igreja foi levantada. Ok? Então, quando ele diz aqui que este processo não é instantâneo, mas envolve uma entrega diária, isso é uma permanência e é o resultado de uma vida transformada. Quem foi transformado? Se queimar ou se perder no caminho da santificação, que significa, ou seja, começar a pecar e permanecer em pecado, ele vai se sentir pecador diante de Deus. Ele vai ser levado pelo Espírito ao arrependimento. Mas se não, se ele quiser romper com isso, não tem nada a ver, eu quero mesmo essa vida, ele vai fazer semelhante ao que o filho pródigo fez. Ele não vai querer ficar mais neste contexto espiritual da casa do pai, mas na liberdade de fazer o que ele bem entende fazer. Vamos ao terceiro subtópico, a eleição e o chamado para o serviço no reino. A eleição é, acima de tudo, um chamado para o serviço no reino de Deus, como vimos em Efésios 2:10, onde somos criados em Cristo para boas obras. Fomos eleitos para participar ativamente da obra de Deus, seja no ministério, no ensino, na evangelização ou qualquer outro campo de serviço, como indicado em 1 Pedro 2:9. Essa disposição para servir é uma manifestação da eleição, pois, sendo escolhidos, somos chamados a viver não para nós mesmos, mas para cumprir os propósitos de Deus. Há dois perigos aí nessa colocação. Eu volto a dizer, ela está correta, mas conforme o entendimento que nós temos caminhado nessa lição, dessa maneira que nós colocamos aqui, tira os perigos fora, essa colocação. No entanto, às vezes, lendo aqui, pode confundir alguém. Eu vou ressaltar dois perigos aqui até o momento. Quando ele diz que nós somos chamados, nós somos eleitos, nós somos, vamos colocar junto deste contexto de eleição, a salvação, somos salvos, somos igreja para servir no reino de Deus. E aí ele menciona exemplos, ministério, ensino, evangelização ou qualquer outro campo de serviço. Vamos tomar um cuidado aí, porque há uma outra frente teológica que não é o calvinismo. Aliás, o calvinismo tem isso em parte, sim. Para ser bem honesta, tem. E é uma boa parte. Mas até entre os calvinistas há divisão sobre este assunto aqui. Mas há uma frente teológica que está muito mais distribuída, mais vista hoje no meio do evangelho que tem sido colocado para a juventude, disposto e tem movido as massas, não da geração passada, mas dessa minha geração adulta, e tem realmente sido uma marca para a geração que está jovem agora e até adolescentes. Qual é? É do serviço no mundo ou fora do contexto da igreja, do reino de Deus, ser visto como um serviço para o reino de Deus. Ou seja, o serviço que não é espiritual, mas é humano, humanitário ou qualquer que seja deste tipo,
é o mesmo nível, o mesmo grau, a mesma realidade de estar servindo a Deus nas coisas espirituais. Ou seja, este ensino sugere que a evangelização é muito importante, mas ela tem a mesma importância do que alguém que é um médico, um enfermeiro. Desde que você seja um crente lá, você está sendo luz, assim como você pode ser luz como enfermeiro, você pode ser luz como qualquer coisa no mundo, humanamente. Você pode e deve ser crente lá, mas não é o mesmo trabalho. Este aqui está resgatando pessoas do inferno para a vida eterna e este está resgatando pessoas que estão enfermas para voltarem a viver humanamente. Qual é o mais importante? Eu acho que vou passar essa pergunta para você. Para mim, a resposta é óbvia. Nós já temos estudado sobre isso. Amém? É o passageiro ou é o eterno? Sem dúvida alguma. Então, eu acho isso um cuidado, não é o que ele está dizendo aqui. Talvez nem passou pela cabeça do comentarista. Mas, como eu estou vendo isso se multiplicar de uma maneira incrível, eu tenho que chamar atenção. Cuidado. Não é uma mesma coisa. Tem valor? Tem muito valor. Mas não o mesmo valor. Não pode ter, porque a Bíblia não nos ensina isso. Jesus não veio para solucionar problemas aqui nosso. Ele pode até fazer, é uma benção. Mas o que ele veio para morrer na cruz é pela nossa vida eterna. É só lembrar de João 3,16, né? Segunda coisa, a disposição para servir é uma manifestação da eleição, porque somos escolhidos, chamados para viver não para nós mesmos. Aí vem a mesma coisa, né? Nessa outra doutrina que nós falamos dela já algumas vezes aqui. Então ele diz, olha, quem é eleito vai naturalmente fazer isso. E não é verdade, irmãos. Mesmo tirando o assunto da eleição, nós crentes, a gente faz essas coisas naturalmente? Não, irmão. Dentro de nós há algo que grita e diz, você deveria fazer mais para o Senhor, você deveria se importar com as almas perdidas, você deveria servir na igreja. Mas qual é a realidade? Uma luta que está entre nós. Não é natural, não é natural. É natural do Espírito que habita em nós. Mas a cada dia esta decisão, esta rixa entre a minha carne, o meu querer, e tem uma coisa, você quer saber como é que a gente ganha isso aí? Naquilo que a gente se alimenta. Quanto mais vídeo de como ficar rico, só um exemplo, a gente assistir, mais o nosso foco, os nossos afazeres, os nossos serviços, a nossa atuação vai ser para este lado, porque é o que nós estamos preocupados com isso. Quanto mais nós lermos e nos alimentarmos da palavra de Deus, mas aqui entre nós, a gente vai se sentir mal de focar demais naquilo ali, mas a gente vai dizer, Jesus, cuida disso aí, e ao mesmo tempo a gente vai virar para cá, para as coisas do reino de Deus, espirituais, e vai dizer, Senhor, me ajuda a fazer alguma coisa para o teu reino. E aí quando a oportunidade de Deus aparecer para você, dos trabalhos no reino de Deus, você vai dizer sim, porque é isso que te faz, que bate com a realidade espiritual que você tem. Este lado aqui bate com a sua realidade da carne que ainda está aqui. Lembra de Paulo? Paulo diz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o nosso corpinho, a nossa carninha, irmão, deseja as coisas aqui. Escute, daqui. Mas em nós habita um que não é daqui. Aleluia. Então quando a Bíblia nos diz, busque, pense nas coisas que são de cima, a gente não vai conseguir, a não ser que nós escutemos a voz do que está aqui, que é de cima, e que ele usa esta palavra que também é de cima. Quem pode dizer amém? Aí a última frase aqui do pastor, que eu até marquei. Enfim, devemos ser diligentes em nossa entrega ao serviço a Deus, pois como eleitos estamos aqui para fazer a diferença no reino de Deus. Perfeito. Nós somos eleitos, a igreja é eleita para fazer diferença, para, em verdade, ser este reino aqui na terra, na pessoa do Espírito Santo que está em nós. E ser diligente, que ele está falando aqui, é o que eu vou falar aqui, ó. O que é? É a nossa participação. Então, quais aplicações da eleição? Aí você vai ver a minha colocação aqui. Devemos nos empenhar em proclamar as boas novas. Devemos nos empenhar em viver em santidade. Devemos nos empenhar em servir o reino de Deus. Ou seja, a eleição é da igreja, mas individualmente, nós somos chamados pelo Espírito a fazer isso. Nós não somos eleitos para isso, a igreja é eleita para isso. Mas nós somos chamados pelo Espírito a vivermos isso na prática da nossa vida. Vamos ao primeiro? Proclamar boas novas. Mateus 28, não foi o que Jesus disse? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20 diz, ensinando-as. Parte do nosso trabalho, inclusive nós, professores, graças a Deus, temos essa possibilidade de servir, não é? De fazer cumprir este mandamento de Jesus. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Romanos 10, 13, em diante, diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem, versículo 14. Como, pois, invocarão em quem não creram? Tá aí. Salvação só vem para quem crê. E precisa invocar para ser salvo. Não é só ter sido eleito, não. E como crerão
naquele em que não ouviram. Ou seja, alguém tem que falar, porque se ele não ouvir de Jesus, não tem como crer em Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? Está aí o nosso dever de pregar as boas novas. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés, aqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, a boa nova de alegria, o evangelho. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Ou seja, a pregação do evangelho é uma coisa, crer no evangelho é outra coisa, individual. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé que Deus traz ao coração vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso nós temos que pregar. Nós pregamos para que a pessoa possa ter fé, não é? O Espírito Santo vai trabalhar junto com a palavra para que a pessoa possa crer, mas a decisão está em sua mão para fazê-lo. Nosso trabalho é pregar as boas novas. Devemos, em segundo lugar, nos empenhar em viver santidade. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar o corpo a Deus em sacrifício. Santidade. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, fora do mundo, não conformado com aquilo que o mundo é. Não é para ficar mais parecido com o mundo, pelo contrário, é para não se conformar com o mundo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a igreja? É a santificação. Ela parece com o mundo? Para nada. Então está aí. 1 Pedro 1,15, texto bem conhecido nosso, que diz o quê? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sem comentários. Devemos nos empenhar em servir no reino de Deus, nós, tá? A igreja é eleita, ela tem um propósito, mas dentro deste propósito estão os indivíduos e eu quero usar este tópico para nos ajudar a nós mesmos a entender, não é? Que nós somos a igreja. A igreja é a arca, está destinada, está eleita. Mas a sua atuação aqui depende. Claro que se eu falhar, Deus pode levantar outro. Amém? Mas a minha participação é importante. Aleluia. E se eu tenho o Espírito de Deus, ele vai me levar naturalmente a viver essa realidade. Nós estamos falando aqui de pregar, de ser santo, de servir no reino de Deus. Efésios 6:6 diz, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Este é o sentimento do crente. Hebreus 6:10 ainda diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. Tá vendo aí? A gente trabalha para a glória do nome de Jesus. Mas fizemos isso quando? Enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, quando nós servimos na igreja, aos santos, às pessoas, os indivíduos, e não é só um grupinho. Não, quando nós servimos dentro do contexto da igreja, nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos agradando a Deus. Amém.